Pois bem, ainda no ano 1526, agora o item 37 do material didático, mais um intelectual católico que se tornou anabatista, Hans Denk. Eu coloquei aí para vocês um texto exatamente da enciclopédia Menonita, que ele traz um resumo muito bom sobre a vida de Hans Denk, e aí nós vamos discutindo. Ele diz o seguinte: Denk já havia desafiado a doutrina luterana da justificação pela fé, que parecia garantir a posição de um crente diante de Deus, independente do caráter de sua vida. Ou seja, um homem esclarecido racionalmente, porque é verdade. Okay? Se você diz que basta ter fé para ser justificado, então a pessoa que tem fé, ela crê, mas escolhe o caminho errado, ela está justificada. Ela está justificada, a conclusão é essa. E o pior, que eu já comentei para vocês, claro que está errado, porque a Bíblia diz, por exemplo, que os demônios têm fé. Se fosse assim, eles estariam justificados. E Tiago diz que depois de justificado, você tem que demonstrar essa justificação através de obras, ou seja, de vida transformada. E Lutero dizia que não. Então, esse Hans Denk, que era um intelectual católico, diz a história que ele, aqui eu estou pegando da enciclopédia Menonita, né, diz que ele já tinha desafiado Lutero. E eu concordo com ele que Lutero, claro, está errado. Né? Bom, o comentário prossegue. O conselho da cidade exigiu uma confissão de fé de Denk, que ele apresentou em duas parcelas, a primeira em 14 de janeiro de 1525, 2 semanas após o julgamento, e a segunda na semana seguinte. No primeiro ele fez a seguinte confissão: eu, John Denk, confesso que no que diz respeito à minha natureza hereditária, sou uma pobre alma, sujeita a todas as doenças do corpo e do espírito. Por um tempo, eu me orgulhei de ter fé católica, ele era um sacerdote, né? Era um padre. Mas finalmente me convenci de que era uma fé falsa, porque essa fé não venceu a minha pobreza espiritual, minha inclinação para o pecado, minhas fraquezas e minhas doenças. Pelo contrário, quanto mais eu me polia e adornava quando tinha tal fé nominal, mais severa se tornava a minha doença espiritual. Ele está dizendo que quando padre, ele nunca foi liberto. Se ele algum dia participou, com certeza participou, como eu disse para vocês, daquelas missas íntimas, que é o sacerdote individual, né? Só ele e o Deus que ele cultua, né? Então, para Lutero, como eu contei para vocês, Lutero contou que nessas missas teve vez do demônio aparecer para ele. Então, a pessoa acaba... todos sabem que essa é uma religião que escraviza. A religião pagã antiga, ela escraviza o ser humano. Como até hoje, toda religião pagã que você conhece no mundo, todo tipo de espiritismo, ela escraviza o ser humano. O comentário prossegue. O batismo interior, ele dizendo, né, é aquele que significa onde se diz: quem crê e for batizado será salvo. Você veja como o problema batismo é na verdade, o grande problema, vamos dizer, o que a Igreja Católica mais diretamente atacava. Porque é evidente, né? A rejeição ao batismo de recém-nascido era uma rejeição do catolicismo também. Então o catolicismo não aceitava isso de jeito nenhum. E por outro lado, as igrejas anabatistas não podiam aceitar. A Assembleia de Deus não vai aceitar isso nunca. Existem pessoas aí dizendo que nós saímos da Igreja Católica, mas se algum dia, eu acredito, né, que ele tiver que confessar que então a Igreja de Jesus praticou o batismo de recém-nascido na história, eu acredito que ele vai voltar atrás, ou então vai assumir mesmo que é um herege, mas eu acredito que a pessoa volta atrás, porque cristão sabe que só o batismo de adulto tem valor e que a Igreja de Jesus nunca abandonou esse batismo. A enciclopédia prossegue. A magistratura de Nuremberg, na Alemanha, né, emitiu seu veredito sobre Denk em 25 de janeiro de 1525. Ele foi obrigado, sob ameaça de prisão,
a jurar nunca se aproximar da cidade a menos de 16 quilômetros. Olha, esses estão sendo misericordiosos, estão mandando embora, ok? Pelo resto de sua vida, ele não poderia voltar lá nunca mais. E, portanto, foi banido de sua esposa e filhos, ou seja, você vai sozinho, sua esposa e filho fica. Por cujo sustento sua propriedade foi apropriada. Ele era um católico, né? E quer dizer, agora ele vai ter que peregrinar pelo mundo, porque ele não pode voltar a Nuremberg nunca mais. Aí veja o que a enciclopédia diz mais. Espiritualmente, Augsburgo, na Alemanha também, estava muito dividida. Luteranos e zwinglianos lutavam entre si. Os protestantes, eles vão se desentender feio, né? Uma coisa até assim, de usar termos, né? Chulos, um para descrever o outro, para falar assim. Lutavam entre si e havia também uma minoria católica. Então a maioria tinha se tornado protestante, porque era mais vantajoso, você se livrava do poder do Papa. E a história, eu tenho mostrado para vocês, os séculos anteriores, como a Europa reclamava do controle do Papa. Quem estudava, claro, a história, teve um rei, né, que ele chegou num diálogo com um muçulmano, falar para ele, vocês que são felizes não ter um líder religioso como nós temos que manda na gente. Então a influência católica e o controle sobre os reis era muito forte. Era muito forte. Então aquele cidadão comum, ele falou, se tem possibilidade da gente se livrar desse controle e ficar com esse dinheiro do dízimo e do batismo de recém-nascido e de sepultamento, isso aí vai ajudar muito o Estado, porque a Igreja Católica arrecadava e era riquíssima. E esse é o padrão, é assim que nasce a Igreja Protestante. Essa é a razão. Tanto que eu falei para vocês, o Zwinglio, ele não abandonou o batismo de recém-nascido por questões políticas. A Igreja Protestante, ela é um movimento político maçônico, porque ela foi protegida desde o princípio e a história comprova, a maçonaria sempre andou do lado dela. Essa é a verdade da história, né? Bom, ele prossegue. As condições morais eram ruins. No entanto, aparentemente havia um pequeno grupo na cidade, talvez de inclinação zwingliana, cujos membros viviam uma vida de estrita moralidade e presumivelmente formavam um núcleo da congregação anabatista, estabelecida em 1526 por Rubem Maia. Quem era Rubem Maia? Rubem Maia era aquele ex-padre, tá bom, que se converteu à igreja anabatista, tá bom, que se converteu à igreja anabatista e começou a fundar igrejas, outras igrejas anabatistas, né? Contei a história dele para vocês, que ele acabou sendo aprisionado por Zwinglio, foi torturado, né? Fugiu depois para a Morávia, porque ele acabou negando a fé, depois foi capturado por católico e aí morreu sem negar a fé, tá bom? Ele prossegue. Para este grupo, Denk foi atraído e foi batizado por Rubem Maia. Após a partida de Rubem Maia para Nicomburg, na Morávia, Denk tornou-se o líder dos anabatistas em Augsburgo, na Alemanha. Ele, por sua vez, ganhou para a Irmandade homens como Hans Hut e talvez Sigmund Salminger e Jacob Dascher e Eschen Langenmantel. Eu acho importante deixar esses nomes aqui para vocês verem a quantidade de pessoas, tá com os nomes muito estranhos, né? Os alemães aqui, que o nome estranho, como é comum, mas a quantidade de pessoas que estão se convertendo. Não? Aqueles padres sinceros, né, que não estavam envolvidos naquela politicagem, porque eu tenho mostrado para vocês, a Igreja Católica, nesse período, então, ela era dominada por políticos da pior espécie, porque eu tenho dito para vocês que nem católicos eram. Não? Eram normalmente duas famílias de políticos e uma delas, os Médici, que eram políticos banqueiros. Então a Igreja Católica nesse período ela era realmente dirigida por políticos, estava totalmente dominada por políticos. E, com o tempo ela vai conseguir se livrar desses políticos,
Ela vai ter o Estado dela, vai manter o Estado dela, ela vai conseguir se livrar desses políticos. Mas nesse período, ela é totalmente dominada. Aquele católico que estava ali vendo aquela corrupção toda, como eu falei para vocês, Dante, naquela peça que ele fez cerca de 100 anos antes, ele retrata o Papa no inferno. O inferno de Dante, o Papa está lá. Outros que escreveram naquela época ficavam espantados com a corrupção papal. Porque os papas, como tem o documentário aí, o filme Os Borgias, você pode ver que aquele ali era um papa. Né? Aquele indivíduo nem católico ele era um político. A Igreja Católica ela tinha sido dominada totalmente por políticos. E como eu tenho dito por vocês, por trás desses políticos estavam os gnósticos. Os gnósticos estavam trabalhando para colocar doutrinas heréticas na Igreja Católica. Bom, o historiador, a enciclopédia prossegue. Estima-se que por volta de 1527, bom, estamos estudando 525, mas às vezes o historiador dá um pulo na história, né, 2 anos à frente, a congregação anabatista de Augsburgo contava, presta atenção, irmãos, 1.100 almas. Se você for ter aula com um protestante, com um católico, eles vão dizer que as igrejas anabatistas estão nascendo agora. Mas você veja, 1527, uma igreja com 1.100 almas. Como assim? Mas era porque alguns locais que estão dando algum tipo de liberdade e aqueles camponeses de uma grande quantidade. Quando comparava o irmãozinho pentecostal lá no campo, que pregava o evangelho, com uma ida na Igreja Católica, é claro que ele queria ir, por exemplo, na Assembleia de Deus da época. Por quê? Lembre-se, quando ele chegava numa igreja católica, o que tinha? Tinha normalmente aquelas gárgulas, aqueles demônios em cima das igrejas. Isso é uma aparência, vamos dizer, boa, vamos dizer, aconchegante para a pessoa que quer falar com Deus. Chega a ver demônios em cima das igrejas. Então, aquele período era uma situação muito difícil. Então, é claro que essas pessoas, eles no campo, a grande maioria eram anabatistas. Eu vou mostrar para vocês aí, tem alguns mapas de 400 anos atrás, que eles fizeram, nesse período que começaram a ter liberdade, desenhar onde que tinham comunidades. E esses mapas hoje estão na internet. Eu coloquei até alguns aí. Vamos ver se dá tempo da gente ver hoje. Né? Tá bom? Mais uma igreja de Augsburgo contava com 1.100 almas. Igrejas sendo perseguidas e mortas, vamos dizer, há 1.100 anos desde Agostinho de Hipona. Mas desde a Inquisição em 1215, eram 300 anos de perseguição feroz. E mesmo assim existiam grandes igrejas. A enciclopédia prossegue. Mas a estada de Denk em Augsburgo estava destinada a terminar em breve. Urban Regis, o reformador da cidade, ou seja, o luterano da cidade, tornou-se seu poderoso oponente. Isso levou a uma disputa entre Denk e o clero luterano, seguida por uma segunda disputa, dessa vez pública. Mas antes que isso pudesse acontecer, o cansado Denk deixou a cidade. Em novembro de 1526, Denk estava em Estraburgo. Aqui ele desfrutou da amizade dos anabatistas, mas a presença de um herege notável como Denk em Estraburgo era desconcertante para Capito e Busser, os líderes protestantes da cidade. Ele aqui botou herege entre aspas, né? Ou seja, os protestantes dessa outra região, agora de Estrasburgo. Mais uma vez, Denk teve que participar de uma disputa, dessa vez com Busser. Ele foi então expulso de Estraburgo e deixou a cidade em dezembro de 1526. Após breves residências em Bergzabern e Landau, no Palatinado, e outra disputa na última cidade, ele se localizou brevemente em Worms, também Alemanha, onde ajudou outro anabatista chamado Ratzer a terminar a tradução do Antigo Testamento. Profetas, isso aqui é um ponto importante, ele está traduzindo para o alemão textos na mão dos profetas do Antigo Testamento.
Comento, eles foram publicados em abril de 1527 em Worms e, portanto, são conhecidos como profetas de Worms. Denk então visitou congregações anabatistas no sul da Alemanha e na Suíça e presidiu o Sínodo dos Mártires em Augsburgo em 20 de agosto de 1527. O que foi isso? Um sínodo entre anabatista, e é chamado de Sínodo dos Mártires porque foi todo mundo morto pelos protestantes. Por isso que eu faço questão de ler para vocês, porque se eu, por exemplo, escrevesse com as minhas palavras, alguém poderia dizer isso é a interpretação dele, mas não é interpretação não, irmãos. Os protestantes, eles não passam de um grupo político-religioso, tá, que reformou a Babilônia apocalíptica, e eles continuaram matando mesmo. Esses países protestantes, Alemanha e Suíça, tá, eles estavam perseguindo e matando os anabatistas. E por que acaba que nós temos mais notícia dos protestantes matando nesse período do que os católicos? Porque os anabatistas, como eu mostrei para vocês, por historiadores franceses, os anabatistas começaram a acreditar que os protestantes tinham aceitado Jesus como Salvador e tinham se convertido de fato, se aproximaram dos protestantes. Por isso eles estão morrendo nos países protestantes. Nos católicos eles não vão de jeito nenhum, ou fogem, né, ou estão muito escondidos, ok? Mas nos países protestantes eles acreditaram, comprando livros, né, como eu mostrei para vocês. A enciclopédia prossegue. Veja que coisa interessante, né? Esses anabatistas, olha o que eles decidem nesse que foi chamado Sínodo dos Mártires, em 1527. Ele, olha, foi decidido enviar pregadores e evangelistas anabatistas como emissários ao sul da Alemanha, Suíça e Áustria. Ou seja, começar a enviar pregadores do evangelho. Não é isso que eu estou mostrando para vocês nos séculos anteriores? Você encontra sempre os anabatistas pregando o evangelho, como eram os lollardos, que eram chamados, alguns pregadores valdenses, eles eram chamados de lollardos. Eram anabatistas, era a igreja de Jesus pregando o evangelho. Agora, quando eles conseguem aqui, vamos dizer, uma certa liberdade, os protestantes não gostam, tanto na Suíça quanto na Alemanha, porque eles estão dizendo isso aí vai afetar o Estado protestante. Tá bom? Porque uma das coisas os anabatistas não batizavam crianças e eles nunca procuravam a igreja católica e agora a igreja protestante para ser batizado. Então eles iam perder esse dinheiro que estava sendo essencial para eles. Todo o dinheiro que ia para a igreja católica agora fica na Alemanha, ou fica na Suíça, ou na Áustria também, que está adotando o protestantismo. Então, eles não aceitam o batismo de adulto. A enciclopédia prossegue. Denk estava em um grupo de 3 comissionados para confortar e ensinar. Então, esse católico se converteu de fato, né? Os irmãos nas áreas de Zurique, Basel, na Suíça. Então, eles saem da Alemanha e vão também pela Suíça. Denk escreveu uma breve declaração de seus pontos de vista. Em 10 pontos, Denk cobriu os seguintes tópicos: Escritura, pagamento de Cristo, como Cristo pagou os nossos pecados, fé, livre-arbítrio, claro, ele defendeu o livre-arbítrio, abandonou o catolicismo, se converteu a Jesus. Ninguém em sã consciência fala que as suas decisões erradas na vida foi porque Deus predestinou, de maneira nenhuma. Tá bom? Falou também sobre boas obras, separação, misseitas, cerimônias, batismo, que, claro, defendendo o batismo de adulto, pão e cálice da comunhão, e sobre juramento. Pão e cálice da comunhão, que os anabatistas, todos eles praticavam, tá bom? Entregar o pão e o vinho para a pessoa, para o membro. E isso em todas as igrejas valdenses era o padrão. Bom, falei daquele Ratzer que ajudou Hans Denk na tradução da Bíblia, acabou decapitado em 1529 pela Inquisição Católica. Não deu para contar muita coisa sobre ele, mas eu resolvi dar essa citação aqui. Tá bom? Então, aqueles anabatistas aqueles católicos que estão se convertendo
ao anabatismo, como Hans Denk, que era um intelectual, era muito bom para o anabatismo, mas eles são descobertos rapidamente, porque eles se aproximam dos protestantes, acreditando. E aí, quando eles tentam mudar os protestantes, principalmente Zwinglio, para que Zwinglio adotasse o batismo de adulto, Zwinglio, por uma questão política, não aceita e começa a persegui-los, né?